paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo resplandeça sobre você. Sou o pastor Edson de Faria, da Denominação Batista, filiado à Convenção Batista Brasileira. É uma satisfação ter você nos assistindo nesse nosso canal do YouTube, que denominamos chamado Mãos de Deus em Ação. Você, se já for inscrito, peça para outros fazerem também a sua inscrição. Incentive a outros fazerem a sua inscrição, porque assim juntos estaremos louvando esse nosso Deus. E caso exista alguma dúvida, você tem a liberdade de estar nos consultando e, dentro do possível, nós estaremos tentando sanar a eventual dúvida que você possa ter. Vamos continuar o nosso estudo sobre as cartas joaninas. Nós estamos ainda na primeira carta de João e nós vamos deter nossa atenção hoje no capítulo 2, só que os versículos 15 a 17. Então, vamos estar olhando na palavra de Deus o que este texto está nos dizendo, ou querendo nos dizer. Na minha versão diz assim, 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É um texto muito importante para todos aqueles que desejam viver corretamente diante de Deus. Mas João, nestes versos, nos faz refletir sobre o nosso relacionamento com o mundo. João vai apresentar uma trindade diferente daquela que nós conhecemos, formada pelo Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e pelo Deus Espírito Santo. Ele vai nos direcionar para uma trindade do mal: o mundo, o diabo e a carne, a nossa antiga natureza. João mostra que todo cristão é testado na área dos desejos da carne, na área dos desejos dos olhos, e também é testado na soberba da vida. Precisamos identificar quais são os desejos que nos fazem cair com mais facilidade e colocá-los diante da presença de Deus. Será só pela graça, só pela presença poderosa do Espírito Santo em nós, que nós vamos poder ser vitoriosos. Pelo desejo do fruto proibido, ao ver que o fruto era agradável ao paladar, era atraente aos olhos e desejável para ter um discernimento do bem e do mal, o ser humano caiu. Jesus também foi testado, mas foi vitorioso, não apenas sobre o desejo da carne, mas usando a palavra venceu a vontade da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida. Ele foi tentado, mas ele saiu vitorioso. Neste texto, João nos mostra que também podemos vencer o inimigo se obedecermos
e fizermos a vontade de Deus. Todo cristão deve se relacionar corretamente com o mundo. Vamos encontrar 5 afirmações sobre a nossa relação com o mundo. A primeira afirmação sobre a nossa relação com o mundo define o que é o mundo. No versículo 15, o significado do termo cosmos. Esta é uma palavra que pelo menos tem 2 aplicações. O mundo é o homem, é o lugar onde o homem habita. O estado de ambos é estar separado de Deus. O mundo é o sistema sob o domínio de Satanás. Do outro lado, nós temos as pessoas, as criaturas de Deus, que são alvos do amor de Deus. E esse amor é tão abrangente que fez com que o Pai enviasse o seu Filho para morrer em nosso lugar. João, capítulo 3, versículo 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda afirmação sobre a nossa relação com o mundo revela a ordem de não amarmos o mundo. Ainda no versículo 15. Estamos diante de uma ordem, porque o mundo jaz no maligno. Confirme depois nessa primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, porque diz lá, porque o mundo jaz no maligno. O amor de Deus é tão excludente, e excludente porque não admite uma divisão de obediência e de interesse, e nós devemos pensar, ou nós somos de Deus, ou nós somos do maligno. Não tem meio termo. João coloca muito isto nas 3 cartas que ele escreveu. O que existe no mundo não procede do Pai. A terceira afirmação sobre a nossa relação com o mundo mostra o que existe no mundo. Versículo 16. Então vamos ver algumas coisas que existem no mundo. Concupiscência da carne, ou seja, desejos carnais. É um desejo inerente à natureza caída. São os apetites físicos do ser humano. O pecado em nós é ativado pelo egoísmo e pela autossatisfação. É a tendência ao pecado se nós não formos controlados pelo Espírito Santo. A outra é a concupiscência dos olhos. São as coisas externas do mundo. Riquezas, fama, beleza. É um desejo inerente à natureza pecaminosa. Ou seja, é mais o interesse próprio, o interesse de cada um. Acontece quando o pecado é ativado pela ambição, pelo desejo de possuir alguma coisa. O desejo de ver algo ou alguém e cobiçar aquilo que está na mão da outra pessoa. A soberba da vida. É a presunção arrogante. E isto que causou a queda de Satanás. Concepção exagerada de si mesmo. Eu sou. Vocês já ouviram muitas gente falando eu sou, eu faço, eu dito, eu mando. Acontece quando o pecado é ativado pela arrogância, pela autopromoção das pessoas. E a capacidade de nos julgarmos mais importantes do que os outros.
Aquele que é controlado pelo desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida, é do mundo e não procede de Deus. A quarta afirmação sobre a nossa relação com o mundo revela a transitoriedade do mundo. Versículo 17. O mundo passa. O desejo do mundo passa, pois são descontinuados, são passageiros. Quem controla o mundo já passou, já foi derrotado. Aqui, a palavra de João é bem clara. João nos mostra duas maneiras de viver. Tem pessoas que só vivem o presente, não se preocupando com o futuro. Tem pessoas que curtem viver pensando no futuro, na eternidade, sem atenção ao dia a dia. Nós temos que viver hoje com a perspectiva de que um dia nos apresentaremos diante do Senhor. A quinta afirmação sobre a nossa relação com o mundo define aquele que obedece a Deus. Versículo 17. São algumas perguntas que fazem necessárias. Quem faz a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? O resultado de fazer a vontade de Deus é permanecer eternamente. O ser humano é chamado para fazer a vontade de Deus, ou seja, aquele que tem interesse em agradar a Deus. A vontade de Deus é que o adoremos em espírito e verdade e nos amemos mutuamente. De novo, os dois caminhos. Ou agradamos a Deus, fazendo a sua vontade, ou desagradamos, dando ouvidos ao inimigo. Infelizmente, o ser humano tenta suprir as suas necessidades espirituais longe de Deus. Isto é, desde a antiguidade, desde a criação, ele é tentado a fazer a sua vontade. Infelizmente, isto aconteceu. Jesus encontrou isto no judaísmo secularizado, onde era dado mais ênfase às tradições do que à vontade de Deus. Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Precisamos renunciar o domínio de Satanás e declarar que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Precisamos nos empenhar em fazer a vontade de Deus. Quando agirmos assim, permaneceremos eternamente e assim estaremos vivendo de modo a agradar a Deus. Que Deus os abençoe.